A gente percebeu que a qualidade da reunião do gestor, a daily, a weekly, ela é uma proxy muito forte do resultado. Os melhores gestores, que tem o time que entrega melhor resultado, eles conseguem ter um bom alinhamento de agenda de daily, eles fazem um bom next steps, eles ouvem melhor o time. E resolvendo isso é um primeiro passo para você depois do resultado melhor. Fala pessoal que está assistindo, como é que tá? Espero que tudo bem, por aqui tá tudo ótimo. Mais um episódio do Sem Atalhos para vocês. E o de hoje, assim como todos, né? Eu começo todos falando a mesma coisa. O de hoje é muito legal, é um cara que eu gosto muito. É com o Chris Cornell, que tem nome de roqueiro, mas na verdade ele é CEO da Meetrocks, que é uma empresa de automação de inteligência, que usa a inteligência artificial para automatizar o processo de vendas. Então é uma coisa que tem uma conexão enorme com o que a gente faz e inclusive a gente indica a Meetrocks para alguns clientes nossos, né? Tem vários deles que já utilizam a solução porque ajuda muito, né? Então o Chris é um cara que já faz muito tempo que eu conheci, na época do Pequeno Príncipe ainda, eles atuavam com uma solução chamada CalRocks, que nos ajudava na captação por telefone. Então, nós tínhamos uma equipe dentro do hospital que ficava, né, ligando para as pessoas pedindo doação. E a gente usava a CalRocks para ajudar nessa gestão e tudo mais, uma ferramenta que funcionava muito bem. E aí eu acabei saindo do hospital, há uns 3 anos atrás, do Hospital Pequeno Príncipe, para quem não sabe eu fiquei 17 anos lá, há uns 3 anos atrás eu saí do hospital, e a gente nos vários projetos que fez um projeto com o eBanks. A gente já falou aqui sobre o eBanks em outras oportunidades e tal. O Bruno Seixas, que trabalha no nosso time, faz parte do nosso time, esteve por lá também. E uma das vezes que a gente estava lá, teve uma reunião, né, que o João Del Valle, o CEO do eBanks, convidou a gente para estar junto, né? Aqui tem uma reunião com o pessoal. Eu entrei na reunião, quem era? Era o Chris, era o Chris da Meetrocks, né? E aí eu pude ver ali em loco como estavam as atualizações do produto, né? Isso era final de 2024, aí a gente viu que tinha saído de CalRocks, virado a Meetrocks, fiz uma série de perguntas, né, sobre segurança de dados, regulação, tudo mais. Foi muito bacana a resposta do Chris e eu fiquei, né, fiquei muito feliz de ver onde as coisas estavam chegando e tudo mais, e a ponto de a gente, em outros projetos, chamar o Chris para participar. Então ele teve em vários eventos nossos e tal. Então o Chris passou, né, aquele típico empreendedor, passou por rodadas de aceleração, de funding, aquela coisa toda. Acho que ele vai poder comentar com a gente muito, assim, essa pivotada dele para a inteligência artificial é uma coisa que me alegra bastante. Eu acho que tem bastante conexão com a forma em que as coisas estão acontecendo na gestão de vendas também, mas não só de vendas, né? Na verdade, de vários processos como um todo. Então, estou chegando aqui para buscar ele. Espero que vocês gostem, porque eu curto bastante o Chris e curto muito a Meetrocks. Fala, Antônio! E aí, meu camarada? Tudo bom? Quer ir pra lotérica? O que você quer fazer com o teu Uber o Uber diferenciado, Uber Black? Uber Premium. Aí, cara. Partiu? Tudo bom? Como é que estamos? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Pô, aí. velho, eu que agradeço. Muito massa ter você por perto aí nas várias iniciativas, né? E essa é mais uma pra gente debater, né? Você disse que já viu outros episódios, mas vale reforçar o que a gente faz. Pega uma meia horinha da turma no meio do dia pra dar aquela quebrada, que tá sempre fazendo a mesma coisa, e sai pra dar uma passeada, trocar uma ideia, botar os assuntos em dia, a cabeça em dia e perguntar um pouquinho da sua jornada, como é que foram, né, as coisas desde lá do início, não foram simples, e ver o que a gente pode aprender também, né? Porque quanto mais a gente frutificar esses conhecimentos, melhor a gente vai ficando como um todo, né? Muito então, bom. Esse é o grande ponto. Sou fã desse formato. Eu também curto, acho que tem mais a ver com a gente, né? Aquela coisa muito quadradinha, podcast assim. Talvez um dia a gente ainda faça. Sim. Mas por enquanto não é o caso, né, cara? Boa. Cara, o que eu tava apresentando pra você, pra turma antes de você aqui, né? Comentei que a gente se conheceu desde CalRocks lá atrás, né? Sei lá, uns 8, 10 anos atrás. Que vocês faziam um suporte legal no nosso processo de captação por telefone no Pequeno Príncipe. Ajudava muito na gestão, na visibilidade e tudo mais.
Eu saí do hospital, a gente se encontrou ao acaso numa mesa com o João Del Valle, né, no Ebanks em 2024. Eu soube das atualizações da Meet Rocks que estava acontecendo, né? Puta, virei fã ali na hora, falei que massa esse bonde da AI, da automação e tal. E aí a gente acabou também se cruzando em outros eventos, em outros projetos. Sempre que a gente pode, a gente indica Meet Rocks também. Então eu gosto pra caramba da ideia, da ferramenta e tudo mais. Mas se você puder contar, como é que você chegou até aqui? Como é que você bateu cabeça lá no começo? Você teve a participação na empresa Júnior Federal, acho que é a Audiotex, né? Isso, a empresa Júnior assim. Depois teve a Audiotex. Cara, tem uma trajetória massa nisso aí. Se você puder dividir com a gente, acho que vai ser legal. Pô, com certeza. Bom, a minha história assim com vendas, empreendedorismo começou justamente na faculdade. Então eu estudei economia aqui na Federal do Paraná. Entrei em 2009 lá e já no primeiro ano eu entrei na empresa Júnior. E ali que eu tive meu primeiro contato com trabalho mesmo, com vendas, né? Eu fui consultor, né? Para quem não conhece, a empresa Júnior é um conceito de... são estudantes que gerem uma empresa e os professores são orientadores, assinam os projetos, mas é muito essa ideia de você vivenciar ali tudo de uma companhia muito cedo, né? Do RH, vendas, consultoria, parte técnica. Então foi ali que eu conheci os meus sócios na Audiotex, o Cauê e o Ravi. E no último ano de faculdade, ali em 2012, a gente estava com essa ideia de abrir um negócio, né? Então acho que na empresa Júnior tem muitas inspirações lá. Conheci o Alessio, que tinha participado alguns anos antes, o Thiago Dalvi, do List, né? O Alessio do Pipefy. Que na época devia ser acesso zero, sei lá. Acesso zero, justamente. O Thiago na época de Solidário, enfim. Então muitos empreendedores, muito exemplo ali. E a gente, no último ano ali de faculdade, 2012, a gente decidiu abrir um negócio, e foi um negócio de transcrição de áudio, que depois se conecta, né, com Call Rocks, depois com Meet Rocks, mas que basicamente era uma empresa que passava áudio para texto através de pessoas. Né? Então a gente fazia freela na faculdade. Então uma vez bateu lá uma mestranda na sala da faculdade: alguém quer ouvir aqui 4 horas de uma entrevista, né, um focus group para minha tese de mestrado, porque eu preciso passar para texto, para analisar e não sei o quê. E, enfim, a gente fazia esse freela, e aí falou assim: esse negócio que demora 6 horas para transcrever 1 hora de áudio, trabalhoso pra caramba, e não tinha uma solução no mercado. E a gente se juntou e falou assim: cara, vamos fazer uma empresa disso, que faz isso, e surgiu a Audiotex. Então a gente pegava esses áudios, picotava em pequenas partes, várias pessoas trabalhavam, eram, né, vários, centenas de freelancers no Brasil, eles transcreviam no seu trabalho vago, a gente juntava e entregava o trabalho. E essa foi a minha primeira experiência, né, empreendendo. Ali, alguns anos depois, decidi sair da operação, a empresa continuou. E eu e meu sócio, a gente abriu uma software house chamada Palupa. E ali foi uma jornada de uns 4 anos e meio, até que a gente vendeu para um cliente nosso. Mas ali foi onde eu conheci esse mundo de tecnologia. Então tinha um time de tecnologia grande, a gente conheceu sobre marketing digital, venda B2B complexa, né, vendas enterprise. E foi uma experiência bem legal, e chegou um momento assim que eu falei: tá massa, tá legal, gosto disso, mas a gente atendendo startups e fazendo aplicativo, sistema, e eu olhava aquilo assim: que massa, né? Essa turma aqui, assim, as empresas super focadas em resolver um problema, buscando aumentar o impacto, e a gente num modelo de agência, consultoria, acaba tendo um outro tipo de realidade. E ali aquilo chamou muito a atenção, a gente decidiu fechar a agência, e aí eu voltei para a Audiotex, fiquei ali 6 meses, basicamente falei: cara, vou voltar ali para a operação, vou tentar ajudar a encontrar alguma oportunidade, onde que a gente pode melhorar, ganhar eficiência. E ali que surgiu a ideia da Call Rocks, né? A gente, inicialmente ali, em outubro de 2018, oficialmente a gente começou a empresa, e a tese era essa, né? Então eu conhecia muito de vendas, então todos esses meus anos ali eu trabalhei com vendas, gerindo time, contratando, olhando para performance. Falei: é o problema que eu conheço, talvez tenha um negócio aí com transcrição que a gente não acabou ainda, que é olhar para um olhar mais escalável da conversa de vendas, e falou: talvez exista uma hipótese aqui que a gente possa descobrir padrões e aumentar a produtividade, etc. E aí surgiu essa ideia da Call Rocks na época, e fui para o mercado ainda sozinho, conversar com empresas. Inclusive o Felipe
Felipe Carvalho, né, que Nosso primeiro episódio. do primeiro episódio, foi uma das primeiras pessoas que eu falei, né, porque ele estava no Pipefy, eu falei, pô, Felipe, tô com essa ideia aqui de analisar calls para ter insights. É um problema? É uma dor? Pô, é super um problema, é uma dor. Sim. E a gente começou a fazer uns pilotos ainda muito caseiros, então a gente ainda usou a estrutura da Audiotext na época, então a gente pegava essas ligações, reuniões, transcrevia e analisava ali na mão mesmo, e meio que foi o piloto da CallRocks. E aí, pô, legal, o Thiagão, meu sócio, CTO, se juntou logo depois, assim, pô, agora a gente precisa construir o produto. Tinha uma dor muito grande que era a tecnologia do speech to text para o português, então ela precisava ser muito boa, na época não era tão boa quanto é hoje, e não era barato, né? Então, assim, você pega uma operação de vendas que faz 4, 5 horas de reunião por dia, era inviável financeiramente você pegar uma API, você sofria de dois lados. Não, financeiramente não parava de pé e qualidade não era boa. E aí a gente focou em construir a tecnologia proprietária de speech to text, e aí a gente foi nessa jornada de construção da tecnologia até ali a pandemia, mais ou menos. Ali a gente levou um primeiro jab bem dado assim, da jornada. A gente estava super all-in assim, num projeto grande, com um cliente grande, validando e treinando os modelos para chegar na tecnologia. Veio a pandemia do nada, pô, mandaram 300 pessoas para casa, ninguém tinha notebook, falei, cara, puto, foi mal. Literalmente faltava uma pessoa assinar o DocSign para nossa POC paga. E ali foi assim um momento de decisão, assim, pô, o que a gente faz, né? Pô, acabou a grana, a gente precisa continuar aqui, a gente acredita, a gente está perto, mas não chegou lá, não tem como levar esse produto ainda para o mercado. Ali a gente fez um pivô do negócio, então assim, a gente continuou olhando para o problema de performance de vendas, de conversão, aquelas dores que a gente estava olhando, mas muito por um olhar de educação. Tipo assim, cara, a gente precisa construir um produto, precisa sobreviver, vender. A gente construiu uma espécie de uma plataforma de Sales Enablement que unia gestão do conhecimento e treinamento e um core review ainda um pouco mais humano, sem a tecnologia por trás, porque ela não estava pronta. Foi aí, inclusive, que a gente conheceu o Hospital Pequeno Príncipe, começou ali os primeiros trabalhos. Até hoje, né, estamos lá apoiando e está super legal. E enquanto isso, a gente foi trabalhando na tecnologia do speech to text. Ali, meados de final de 2022, né, próximo do final do ano, a gente chegou nessa tecnologia, a gente aprendeu algumas coisas no meio do caminho que a gente, talvez erros de assumir algumas coisas que a gente não validou. A gente assumiu, por exemplo, que toda empresa gravava suas reuniões. Isso não era verdade. Tá. E aí a gente construiu uma tecnologia de gravação de video call. Ligação, putz, é um mercado super descentralizado, de VoIP, etc. A gente precisava ter uma integração mais robusta. Mas desde que a gente chegou com essa tecnologia e veio o boom da AI, né? OpenAI, ChatGPT lançou ali em novembro de 22. E aí ali foi o momento que a gente virou Meetrox, né? Oficialmente, assim, pô, agora vamos voltar lá para a origem, que a gente queria ter construído em 2018. E lançou a Meetrox como é hoje mesmo, plataforma de revenue, de AI para revenue como um todo, olhando múltiplas fontes de conversas, não só vendas, mas suporte, CS, pré-vendas, nesses dois olhares, né? Produtividade, reduzir tarefa operacional. Sim. E do outro lado, educação, né? Descobrir padrão, dar feedback em escala, ter insights para melhorar a performance. Então esse é um pouco o resumo breve aí de alguns anos. Você falou uma parte ali, sempre essa história da transcrição te perseguindo, né, cara? Ou você perseguindo, sei lá, né? Mas é muito... E quebra um galho danado, né? Porque o vendedor odeia preencher CRM, né, cara? Tipo, eu sou vendedor. Porra, era um inferno. Eu queria estar na rua. Eu queria... Às vezes eu pensava assim, puta, eu tenho que, depois de uma viagem longa, né, que eu fazia lá, puta, sei lá, 4, 5 reuniões por dia em São Paulo, lembro pra caramba. Pegava estrada, pegava avião, um carro e ficava no interior de São Paulo visitando, às vezes, um cara em cada cidade, assim, era muito louco. Aí você ficava 3, 4, 5 dias nessa, assim, uns 3 a 4 dias era mais padrão. Putz, ainda tinha que voltar pro escritório, aquele monte de cartão de visita, né? Escrever um a um, cara, número de telefone, e-mail, nome do cara, cargo, daí reunião foi com tal pessoa, putz, era terrível. Eu queria fazer eu tinha vontade, assim, às vezes, de falar, eu queria que alguém fizesse isso aqui pra mim, e eu ficar descansando, cara, que eu tô moído. A cabeça tá assim, né, em outro lugar, queria, sei lá, tá fazendo outra coisa. Então, cara, que saco que é preencher CRM.
E eu sempre fui favorável ao CRM, porque eu também tinha que ter as métricas para acompanhar. Porque vendedor tem um turnover natural, que ele troca de empresa e beleza. Eu nunca fui contra o esquema, mas o processo sempre foi um terror para mim. E é um trade-off que o vendedor acaba enfrentando, porque ele tem um benefício de curto prazo, de preencher o CRM, estar preparado para uma próxima negociação, uma negociação mais longa, ele ter registrado. Mas o grande ganho é no longo prazo, os dados estruturados. Então, se você pega essa troca, né? Pô, eu vou gastar ali 20%, 30% da minha semana, um dia por semana. Coisa pra caramba, para eu ter um CRM robusto, preenchido, para eu colher resultados talvez lá na frente, talvez algo mais analítico. Então, acho que essa foi uma descoberta que, inicialmente, quando a gente falou assim, pô, talvez a gente consiga preencher automaticamente o CRM e economizar esse tempo do vendedor. Mas a grande virada que eu achei fantástico, assim, putz, que massa, assim, essa é a verdadeira dor. Porque antes o CRM ele era preenchido o mínimo possível para eu ter algum dado histórico, para eu ajudar numa negociação, mas o dado qualitativo, desestruturado, que putz, talvez fossem 50 campos, 30 campos no meu CRM, e que hoje eu tinha 5 campos fechados, drop-down ali, porque eu precisava equilibrar entre eu investir tempo e ter o dado, isso mudou. Então, essa possibilidade de você ter dados qualitativos que você pode quantificar e realmente usar o CRM como ele deveria ser mesmo, para gerar inteligência, para ele ajudar a segmentar, devolver feedback para produto, para marketing, não uma coisa limitada ali. Eu sempre brinco, né? Quase que uma Ferrari sem gasolina. É muito pouco usado porque tem esses trade-offs de comportamento, engajamento. É o maior desafio, né, de uma organização. Cara, no outro episódio a gente teve aqui, a gente até comentou sobre o Salesforce, né? Tipo, um exemplo, no Salesforce, você falou em Ferrari, é a Ferrari dos CRMs, assim, né? Tem um ou outro que está perto, mas ele é o top of mind de CRM fera, né? Primeiro, você vai ter que ter 4, 5 caras à disposição só para operar a Ferrari ali, né? Dentro da empresa que está contratando. E segundo, que se você não souber preencher, se a coisa não funcionar, tudo aquilo que você fez é jogado fora, né? Existe uma das dores da troca do sistema, que não é necessariamente o quanto vai custar, mas tudo que eu já fiz eu vou perder, e tem toda a questão de integração, implementação de algo novo. Então o cara já passou por todas essas dores ao colocar um sistema como esse. Se a equipe não adere, puta, cara, aí é o pior cenário, né? Mas aí o meu funcionário não vai preencher, eu mando ele embora. Cara, não é nem isso que você quer, entendeu? Sim. Você quer que o cara fique. Então, você tem uma ferramenta que não é usada em plenitude, que você está gastando uma grana, né? Pô, é catastrófico. Daí a Meetrocks vem para resolver isso, né? Exatamente. Então, desde você ter o dado estruturado ali para olhar isso em escala e ter respostas que humanamente é impossível, porque são muitos detalhes, né? O verdadeiro valor está numa conversa com o teu lead, com o teu cliente. Você está uma hora de conversa, você fala 6.000 palavras. Quantas palavras vão para o CRM? Cara, meia dúzia, 20, 30 ali. É um tweet, né? E é um tweet, e é uma percepção sobre a realidade. Né? A gente vai bater esse papo aqui, né, 1 hora, 40 minutos, a gente fala um monte de coisas, muitas nuances, e que o que sobra ali é o que captou, é a percepção dele, é o entendimento dele. Então, e aí você começa a fugir dos princípios de venda, que é você trabalhar com velocidade, com qualidade, com personalização, porque você não tem escolha. Você está sendo, de um lado, está sendo cobrado para ter produtividade, é muita reunião uma atrás da outra, preencher o CRM, fazer proposta customizada, sair de uma reunião 3 reuniões super complexas de diagnóstico e ter que montar um business case para amanhã. Cara, você vai ser mais genérico, você não vai conseguir usar o CRM a teu favor. Então, são esses dois aspectos, né? Voltar mais para a realidade, apoiar mais o ser humano ali no que ele é único, né? De entender as nuances, negociar, conversar, gerar confiança e deixar realmente esse lado mais operacional de lado, né? Que a tecnologia apoiar. Acho que esse é o conceito. Total. Hoje, como é que está a sua estrutura na busca de novos clientes, a sua estruturação comercial? Porque é muito comum a gente, empresas de vendas ou que fazem bem as vendas, às vezes não terem o melhor processo do mundo, né, cara? A gente está mais preocupado com o processo para quem a gente trabalha do que o oposto. Mas eu sei que vocês fazem isso super bem. Inclusive, está chegando o Parque aí, que é um cara
sensacional, que, né, enfim, entrou no barco e que eu achei um movimento muito bacana, assim, até queria que você pudesse comentasse mais sobre isso. Mas como é que é a sua estrutura comercial, quem são seu ICP, seu cliente ideal, proposta única de valor está evidente, né? Mas enfim, como é que é o seu pensamento para isso tudo hoje? Boa. A gente, desde o começo, assim, a gente entendeu que a gente tinha um privilégio muito grande que a gente deveria aproveitar, que é a Meetrox ser o maior case da Meetrox. Então, acho que isso jogou muito a favor. Eu fui por muito tempo, né, o vendedor Meetrox, ali talvez os primeiros 70 clientes que a gente teve, eu estava no frontline, mas muito usando a ferramenta, construindo o processo, qual que é o nosso discurso de discovery, qual que é o nosso processo de core review, como que a tecnologia apoia o coaching, o suporte de dados para produto. Então, acho que a gente teve esse privilégio de construindo algo baseado em dados, usando ferramentas, e aí a gente conseguiu crescer o time até relativamente rápido. Então, hoje a gente está com uma estrutura bem bacana assim, de revenue, que hoje talvez 50% da receita vem da base da Meetrox, então nossa área de CS e vendas, né, que está dentro da diretoria de revenue, ela é muito forte nisso, porque a gente atende times de vendas, times de revenue. Então, nosso Customer Success ele tem que ser muito bom em vendas, em revenue. Então, tem uma estrutura muito, muito robusta aqui desse lado. E do outro lado, em vendas, a gente cresceu e dominou muito o playbook inbound. A Meetrox teve um efeito de boca a boca, no sentido de crescer, no sentido de indicações dentro de um mercado de tecnologia relativamente rápido. Então, o fato da gente estar gravando mais ou menos 3.000 horas por dia hoje, né? A gente captura, grava, analisa. Então, a gente está em muitas reuniões, presente em muito contato com o cliente do nosso cliente. Então, isso gera realmente muita geração de demanda de um cliente, de uma empresa qualificada, sentindo a dor no momento. Agora a gente está no momento de outbound, porque mais ou menos um ano atrás a gente entendeu que a gente consegue atender muito bem o cliente pequeno e o grande. Mas o grande, a gente sentia que a dor era muito latente. Ele tinha inúmeros produtos, ele tinha inúmeras BUs, ele vendia por vídeo, por WhatsApp, por reunião presencial, ele tinha tickets que ele queria correlacionar com a jornada de revenue, ele tinha um playbook que ele tinha dificuldade de ter a resposta se o problema estava na estratégia ou na execução. Então ele sempre estava cambaleando, falando, pô, meu playbook está errado, mas eu não sei meu playbook, onde que está o problema? Eu não consigo escalar isso, não consigo dar feedback. Então a gente percebeu que grandes empresas, e aí grandes empresas eu coloco assim a partir de 500 funcionários, que vai ter um time de revenue ali mais ou menos de umas 50, 100 pessoas, tem sido hoje o nosso perfil de cliente ideal. De indústrias, né, a gente cresceu muito em tecnologia, então tem muitos clientes de tech que a gente atende, que a gente começou desde o início, assim, se especializando muito. Mas vem crescendo bastante em mercado financeiro, seguradora, começou um projeto agora no varejo físico. Então, a gente o varejo tradicional, então a gente começou a olhar como reuniões de gestão do gestor com o time, né, quem faz rota de visita com clientes presenciais. A gente percebeu que a qualidade da reunião do gestor, a daily, a weekly, ela é uma proxy muito forte do resultado. Caramba. Os melhores gestores, que tem o time que entrega melhor resultado, eles conseguem ter um bom alinhamento de agenda de daily, eles fazem um bom next steps, eles ouvem melhor o time. E resolvendo isso é um primeiro passo para você depois para o resultado melhor. Então a gente ampliou bastante ano passado. E conecta muito com a sua vertical de educação, né? Exatamente, a vertical de educação, porque a gente acredita muito nisso, que identificar o problema é a primeira parte, mas o que vai mover o ponteiro é a mudança de comportamento. Sim. E mudar o comportamento ele é desafiador, você tem N formas de fazer isso. Então a gente vem crescendo em tecnologias de roleplay por AI, né? A gente começou a atender a Oracle agora num projeto específico disso, que é uma interação onde o vendedor conversa com a IA, a IA faz perguntas, ele responde e a gente diz o que ele falou certo, o que ele falou errado, falou mais ou menos certo, como uma forma de pegar esses dados da vida real e falar assim, pô, se 80% das reuniões que você conversa com CTOs de empresas grandes do segmento financeiro, essas são as top 3 perguntas. O seu time tem que estar afiado e tem que saber responder isso muito bem, porque é ali que ele vai passar confiança. Então a gente usa esses dados para criar treinamentos mais assertivos, mais escaláveis. Então a gente vem equilibrando assim,
De um lado, o nosso diferencial, talvez o principal, é dados, né? Um data model de revenue para entender as nuances, né? Então, o que é uma objeção, o que é um competidor, o que é um parceiro, o que é um benefício, o que é uma característica. O que é uma característica, o que é ensinar o cliente, o que é ser challenger, né? O que é uma pergunta de implicação. Então, todas as nuances a gente se especializou para ser o banco de dados mais confiável, que quando eu botar uma AI em cima, ele vai ser o melhor retorno de preencher um CRM, de dar um feedback, de criar um roleplay. E aí a gente vem criando aplicações de enablement, né, como essa de roleplay, para ajudar o cliente ali na ponta a mover o ponteiro, mudar o comportamento do time. Cara, e hoje, você falou da entrada de alguns, você vai focar bastante no outbound ao longo desse ano. Outbound, para a galera que não manja muitos termos, é você ir atrás do cara de maneira fria, resumo, né? Inbound é quem já te buscou e já tem um mínimo conhecimento, daí depende do canal, às vezes vem por WhatsApp, às vezes por site, às vezes por formulário, aí depende de como funciona a chegada desse cara, né? Mas o outbound é você ir atrás, né? Tipo, você pegar o facão e falar, beleza, vamos aí. E é o modelo que eu mais gosto, né? Se for me perguntar o que você mais curte, eu curto o outbound, assim, eu curto desenhar aquele processo, entender bem quem que é o cliente ideal, vamos tentar essa abordagem, vamos ligar pro cara, vamos... Enfim, aí você sabe que o buraco é mais baixo. Mas, e você está acusando para isso, né? Você falou de se uma empresa tem uns 500 colaboradores, ela tende a ter uns 10% disso no setor de receita, né? Que verticais, que indústrias você está procurando? O que é o sweet spot para achar esses caras aí nesse ano? Boa. Acredito que a gente tem algumas verticais que a gente vem dominando bastante, assim, mesmo uma subdivisão em tecnologia. Então, empresas de benefícios, né? HR Techs, né? Então, a gente atende Caju, Flash, iFood, Creditas Benefícios. E tem um universo aí que existe um know-how específico. Sim. Que fazer um go-to-market para esse perfil de empresa tem. Então, dentro de tech, a gente olha para esses nichos que a gente entende as nuances desse segmento e a gente consegue aportar muito valor. E aí tem segmentos que a gente começou a explorar e começou a ter uma sinergia muito grande. Então, por exemplo, seguradora. É uma empresa muito drivada por vendas. Então, tem times grandes de vendas, vive essa realidade do playbook, de ter necessidade de feedback. Tem margem para isso, né? Tem margem para isso. Escritórios financeiros, então a gente começou a atender alguns escritórios da XP, do BTG, que é um relacionamento quase como um CS, né, daquele cliente que confia o patrimônio ali para gestão de investimento. E ele está em reunião o tempo inteiro, tem muita informação, muito dado. Então, impactar a produtividade, entender as nuances, devolver feedback é muito relevante. Varejo físico, né? Então atendimento em loja presencial. Então a gente lançou o app de gravação presencial recentemente, né, no passado. Começou a atender mais field sales, então abriu um leque de perfil de empresa bacana. E também abriu essa possibilidade do varejo físico, né? Então você olhar nesse olhar mais analítico para um atendente de uma loja, para um vendedor de uma loja. Então, eu diria que seguradoras, mercado financeiro, empresas tech com essas subdivisões, e a gente vem explorando também outros segmentos, entendendo onde tem sinergia. Então, tem sido bem bacana. Assim, geralmente o B2B, né, empresas que vendem para empresas, acabam tendo uma sinergia maior pelo processo, pelo estilo da venda, e aí vai desde o ticket baixo ao ticket alto. Né? Então, a gente atende desde uma VTEX, que o benefício é muito mais a garantia da qualidade do processo, né? Aquele exemplo que eu dei. Do ecossistema, né? Do sistema que você está junto com os caras. Exatamente. Então você vai fazer lá 10 reuniões para vender um contrato muito grande. Então você tem muita informação, você tem que amarrar bem as coisas, a dor do cliente, a quantificador. Então vira um copiloto muito forte de um vendedor enterprise. No SMB também tem esse aspecto, mas tem o aspecto da escala, né? Do feedback a cada reunião, a cada ligação, a cada WhatsApp, o vendedor está sendo assistido, ele tem o pace dele, né? Pô, cara, nota 8, pô, faltou fazer uma abertura de agenda melhor. Pô, nota 9, faltou só um next steps bacana aqui, porque sem isso a correlação, falou demais, numa discovery, o nosso sweet spot aqui é 50%, falou 70%. E aí o time, ele recebe muito bem, né? Esse era um receio nosso, pô, será que o time vai gostar de receber feedback? Será que o time vai gostar de ter um copiloto que preenche o CRM? Não, o usuário da Metrox, ele ama Metrox.
E essa é a flywheel que faz girar o negócio. Porque se ele gosta de usar, gosta de estar no dia a dia, ele está devolvendo dados para a gente, de fato, olhar de um jeito mais amplo para a estratégia do negócio, para marketing, para produto. Então... É quase um B2B2C, né, cara? Você vende através da empresa, mas se você não conquista o cara final, Exato. morre teu negócio, cara. Porque aí você não tem input de dados e comportamentos, né? Exatamente. Então, em termos de ICP, é isso, assim, então empresas grandes nessas verticais e a gente entende que todo mundo, né, toda grande empresa, ela tem uma iniciativa prioritária relacionada a AI. Ela quer implementar AI em revenue e ela não sabe exatamente como. Ela precisa de uma ajuda sua, né, de uma consultoria para entender, deixa eu entender o macro. O problema às vezes não é na tecnologia, é no processo. Exato. Normalmente é. Normalmente é. Então ela quer ajuda. Né? Então, dentro desse ecossistema de ajuda, nossa estratégia é, a gente tem que ser considerado quando ela precisar. Então, a gente tem, junto com a Outbound, muito uma iniciativa de educação, de muito evento, de conectar, contar os cases de sucesso. Realmente é algo novo e que vem gerando ROI. Né? Então, o nosso papel dentro do Outbound, ele vem nesse aspecto, né? Educar o mercado e estar preparado ali quando a empresa ser lembrado e bater na porta para oferecer essa ajuda de como usar IA no meu time de receita, seja para mexer em ponteiro de produtividade, seja em qualidade, seja em estratégia de negócio para produto, para marketing. E como é que está a sua estratégia para esse ano, para os próximos anos? Você tem uma chegada agora de um diretor de go-to-market, né, de uma gestão mais, olhando um pouco mais, tendo mais braços para ajudar a pensar nisso. E o que você está pensando para esse ano? Vocês fazem bastante webinars, né? Você está basicamente 3 dias por semana em São Paulo, né? Até foi uma raridade a gente encontrar aqui. Como é que vocês estão se organizando para 2026? Boa. Acho que a chegada do parque ela é bem relevante nesse sentido. Então, já conheço o parque há mais de 2 anos. Acompanhava o trabalho dele, né, ele desde que ele vendeu, né, a plataforma Tech para o Nubank, fez esse deal, nessa empresa ele tocava um B2B extremamente enterprise e adquiriu um know-how prático muito grande. Depois ele teve a consultoria, ajudando companhias a estruturar isso. Então foi o fit perfeito, assim, ele estava disponível para atuar com o que ele ama, que ele gosta muito, que ele tinha muito conhecimento, num desafio gigantesco nosso. Que a gente, esse ano, realmente a nossa estratégia é dominar esse go-to-market enterprise, dominar essa geração de demanda, aprender a fazer esse outbound. Então, a estratégia é muito isso, assim, e posicionar a Metrox realmente como a empresa parceira dessas grandes empresas que querem colocar IA e do outro lado, um investimento muito forte em produto, né? A gente sempre teve a filosofia na Metrox que cara, a gente pode ter um produto excelente e um time de revenue mais ou menos. A gente vai ser grande, provavelmente, vai ser legal a jornada. O inverso também. Cara, um time de revenue excelente, mas um produto mais ou menos. Agora, se a gente quer ser realmente o que a gente quer ser, de sonho grande, de impactar e ser a líder no mercado de IA para times de revenue, produto e receita tem que crescer muito forte. Então, hoje, basicamente, metade da companhia é produto e dados e engenharia e a outra metade é revenue. Então, para esse ano é fortalecer muito produto nessas verticais, double down, né? Não abrir muito leque para realmente ser uma experiência muito incrível, muito confiável para os nossos clientes, né? Segurança, qualidade dos dados. Então, essa é a nossa... Vamos dobrar a aposta nisso. E, em termos de revenue, é descobrir esse playbook enterprise com a ajuda do parque. Sem dúvida. Não, e é um excelente caminho. É engraçado porque eu tenho a sensação que no seu mercado a confiança, ou seja, aí ter um produto, isso que você está falando, um bom produto, a segurança de dados, uns policies bem claros, assim, dizendo não para uma cacetada de coisa, é o que te mantém no jogo por mais tempo também, né? Naturalmente que se você fracassa em produto, se você erra algumas outras coisas no moat especialmente, de uma maneira que não tem muita volta, puta, aí não adianta nada, né? Você, sou um cara super seguro, mas um produto que não está funcionando muito bem, que está custando muito caro, ou que o CS não vai legal, aí
churn grande, aí não adianta muito. Mas essa é uma escolha que te mantém no jogo por mais tempo, né? A sensação que eu tenho. Ainda mais para entrar em enterprise, que os caras não estão muito incomodados com cheque quando você chega no cabeça, né? Porque já tem 12 caras, já deram ok. Aí o cara tá preocupado com, beleza, qual é o meu ROI e qual é o meu risco, entende? Sim. E aí o teu ROI, ele é evidente, o seu risco tá aqui, tá coberto por toda essa questão, essa certificação. Exatamente, e trabalhar na área de receita tem essa vantagem que é muito objetivo, né, o resultado. Então, se você fala que, pô, beleza, 70% do tempo do vendedor é gasto em tarefa operacional, tem um monte de coisa aqui que pode ser otimizada e melhorada e bem feita. Entregar bem, com uma experiência bacana para quem usa, para quem analisa, para todos os níveis, né, do middle manager pro nível estratégico, até quem está ali na ponta, é um ROI gigantesco. Então, realmente, ganhar essa confiança e apostar nisso, e tecnologia é complexo construir boa tecnologia. Não é simples, né? Então, mesmo com IA ajudando em termos de produtividade, é algo que precisa realmente ter um time muito sênior, muito focado, sem dispersar, para não ficar mais ou menos em tudo e não ficar excelente realmente naquilo que importa. Então, um negócio perene, né? E seguro, que aguente um aumento de usuários ou uma expansão. Você precisa ter uma galera boa, assim, é time de dev mesmo, não é código no Gemini, não é Lovable, né, cara? O buraco é bem mais embaixo, né? Isso tem facilitado muito o lançamento, o teste, a adoção, mas a gente, vivendo essa experiência Meetrox, né, dos últimos 3 anos, principalmente, a gente vem crescendo bastante, muda muito o desafio quando você está trabalhando com escala. Você começa, a gente olha as grandes empresas, né, os transatlânticos, né, um Salesforce para mover, é gigantesca a estrutura. E por mais que a gente seja pequeno, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo um pouco dessa realidade. Pô, não é tão simples, né? Tem mais de 5.000 pessoas usando a plataforma agora e contando contigo para fazer o negócio acontecer. E segurança, e dados sensíveis, e decisões grandes do negócio, né, sendo tomadas. Um exemplo, Antônio, a construção da tecnologia de CRM Autofill, que é o nome do nosso produto de preenchimento automático CRM, ele veio de uma análise da Meetrox. Então a gente não tinha essa funcionalidade. A gente tinha outras funcionalidades, estava indo para o mercado e começou a ouvir muito do cliente em escala, usando a Meetrox. Falei, pô, essa é a maior dor que o cliente vem relatando nas nossas conversas com o cliente, com leads. Isso embasou uma decisão muito grande, que é você mover todo um time de tecnologia e falar assim, galera, é isso aqui que a gente precisa construir. O mercado está pedindo isso, é uma dor, ninguém nunca fez isso, sei que é complexo, mas ó, já sabemos aqui as empresas que a gente pode fazer um discovery, inclusive, para aprofundar. Então, são decisões muito estratégicas. Então, você precisa realmente ter responsabilidade disso. Então, estamos apostando para esse ano realmente focar nessa parte analítica e nessa frente da experiência de todos os níveis. Produto como um todo. Cara, fala alguns casos, né, bem emblemáticos, assim, ou de empresas que foi muito difícil entrar, ou que são muito difíceis de entrar, que sejam relevantes, ou de impactos, de números que dão impacto dos maiores, assim, pra gente ter uma noção de um pouquinho de quem tá com vocês, quão difícil foi e o que de fato entrega a Meetrox em termos de ROI mesmo. Boa. Cara, acho que um caso bem curioso, assim, que eu fico bem feliz assim, de contar foi o RD Station, né, que é um dos nossos clientes mais antigos. E foi curioso, porque a RD, eu fui no RD Summit em 2018. Eu também, foi o primeiro que eu fui. Foi o primeiro que eu fui também. Em Floripa? Em Floripa. E eu tava, assim, beleza, era CallRocks, né? Cara, temos uma ideia aqui, analisar ligações de vendas e vamos encontrar um cliente, né? Botei a mochila e fomos pro RD. Muito massa, eu acho muito massa isso, cara. Mas beleza, vai. E foi animal, assim, e aí eu fui no stand da RD, no evento, lá em 2018, e eu conheci a Letícia Rodrigues, que era a coordenadora de CS Enablement na RD. Super novo o conceito, né? Acho que não se falava sobre enablement naquela época, cara, era super novo. E a RD já era super pioneira, assim, já tinha uma estrutura de educação voltada para vendas e depois expandiu para CS. O enablement, para quem não sabe, é treinamento, né? Treinamento. Então, equipe de enablement, é um nome chique para quem vai ficar treinando a turma de vendas. Sales enablement. É a galera que fica treinando a turma de vendas. Exatamente. Enablement de habilitar, né?
E até assim, no Brasil, assim, ela até tem uma pegada um pouco mais de treinamento, assim, mas olhando alguns livros de fora, olha muito como marketing também dentro Sim. dessa estrutura muito forte, né? Exatamente, perfeito. Mas enfim, o ponto com a Letícia, eu comentei com ela sobre a ideia, ela falou assim, pô, super legal, bora fazer super top, fazer uma POC se você quiser. E aí a gente fez uma POC, a gente recebeu ligações do time da RD, a gente transcreveu por pessoas, né? A gente não foi com tecnologia, a gente transcreveu mesmo, né? Audiotext, tratamos audiotext para transcrever essas ligações da RD. E a gente analisou na mão várias ligações e tinha uma pré-vendedora, que eu lembro até hoje, que ela era tipo assim, disparada top performer. Ela, sei lá, tava 5 vezes na top 1, assim, muito distante do segundo colocado. No ranking, e falou, cara, a gente tem que entender o que essa mulher faz. que essa Bárbara, é o nome dela, o que ela fazia. E aí eu fiz uma análise usando o spin selling, e no spin selling você, além dos tipos de pergunta, né, que eu acho que todo mundo conhece mais, o S, o P, o I, o N ali do framework de perguntas, tem a lógica da condução da conversa, né? Então ele tem o opening, a abertura, o discovery, o demonstrating capability, a parte de vendas e o next steps. Então é mais ou menos um framework, em alguma dessas etapas você está durante uma conversa de vendas. E a gente analisou quanto tempo ela ficava em cada uma dessas etapas. E o mais curioso, que ela era uma pré-vendedora que ela não vendia, enquanto todos os outros pré-vendedores vendiam. Então ela ficava 80% do tempo no discovery. E quando ia para venda, quando ela trazia alguma coisa, pô, mas alguma objeção, alguma pergunta, como que faz, quais são os diferenciais, os outros pré-vendedores, eles embalavam, assim, agora eu vou brilhar. E começava a vender e o cliente espanava muito cedo e ela não, ela fugia disso e falava, não, olha só, eu vou marcar uma reunião aqui com o meu vendedor, ele vai poder esclarecer isso melhor para você, e ela coletava muito dado e vendia pouco. Isso chamou muita atenção. Cara, um jeito mais elegante, né? Se eu parar pra pensar assim. Muito. Tipo, ela era elegante pra caramba, cara. Fazia bem o trabalho, ficava mais na parte em que você precisava mais ficar, que é ouvir, porque você tá no começo da relação. E aí passava pra quem era mais capacitado, cheio de informação. Preparado com as informações para chegar lá e chutar pro gol e não apavorar o cliente ali num momento muito cedo da jornada de conscientização. Cara, a gente odeia alguém vendendo pra gente, né? Ainda mais inbound, né? Porque inbound você já tem o direito de fazer perguntas, então aproveita isso. Às vezes um outbound você precisa ganhar a confiança, ganhar o direito. Mas esse foi um ponto que aí depois a gente fez essa POC, foi super legal, mas não tinha tecnologia ainda. Mas transcreveram a Bárbara na mão. Na mão ali, putz, animal. Eu falei, cara, agora beleza, se você tiver esse produto eu compro. Eu falei, bom, eu não tenho. Você quer investir? Você quer me pagar daí? Eu não quero. Quer me ajudar a fazer? Não quero. Não quero. E aí depois de alguns anos, né, a gente voltou lá com o produto e começou a atender a RD, tá super legal. Super parceiros, assim, acompanharam toda a jornada assim, da evolução da Mitrox. Toda nova funcionalidade, são sempre muito proativos, muito organizados, assim. Então, um cliente super é uma baita empresa. Uma baita máquina, enfim, todo o time lá sempre apoia muito. Então, é um case, assim, que pra mim é muito, muito marcante. Agora a gente patrocinou a RD Summit no passado, o Broilo, que é o diretor de vendas, fez um super depoimento, fiquei super feliz. E aí, acho que os cases, Anthony, eles variam muito, assim, no sentido de... mas sempre acaba olhando para algum indicador de conversão, ticket médio ou ciclo de vendas. Alguma desses elementos acaba pegando mais e a gente, dentro do processo de sales da Mitrox, a gente gosta de tentar olhar isso e falar assim, pô, vamos uma coisa de cada vez? Porque a gente percebeu que não dá certo olhar tudo. Cara, eu quero aumentar a produtividade para encher o CRM, mas também quero entender aqui como fazer um melhor discovery, também como fazer uma melhor demo, e eu também quero olhar o WhatsApp, eu também quero gerar insights para produto. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu quero mexer em ciclo de vendas e eu quero também mexer em taxa de conversão de todo mundo, pré-vendas e vendas. Porque acho que você mexe em tudo isso ao mesmo tempo, se dá certo alguma coisa, você nem sabe o que deu. Você está mexendo em muita variável. Então a gente gosta de olhar ponto por ponto. Claro que os ganhos de produtividade são os mais rápidos. Então você fala assim, pô, você implementa, depois de uma semana a pessoa não está mais preenchendo o CRM, você já devolveu ali 20% do tempo, mas isso não resolve por si só. O que você vai fazer com esse tempo, como você vai usar o tempo, o buraco é mais embaixo. Então a gente gosta de trabalhar muito com consultorias, né, como vocês, que realmente tem esse olhar crítico e analítico, porque às vezes é um desafio do processo, é um entendimento do negócio. Então
Então a gente tem cases desde produtividade do time de enablement, que, sei lá, tem um exemplo da Conta Azul, né, que analisavam lá, isso foi na parte de suporte, né, de tickets, analisava menos de 5% dos tickets com um time super grande. A gente passou a analisar 100% em escala, conectado tudo. Então, baita ganho de produtividade e alocação para onde as pessoas mais geram valor. Que é criando um treinamento, que é entendendo os dados, interpretando. Então, essa realocação, ela tem sido bem comum, né? Então, você devolve produtividade e você bota as pessoas para fazer aqueles trabalhos que realmente movem um ponteiro e que só uma pessoa mesmo pode fazer. Só uma pessoa pode fazer, né? Você tentar criar super-humanos, né, cara? Usar a IA para criar super-humanos, não necessariamente super-máquinas, né? Exatamente. Eu vi no ano passado, lá na South by Southwest, lá a gente foi, uma das falas foi muito isso, assim. A galera automatizar a coisa chata. E aí tem o Daniel Ângelo, um grande amigo que se formou comigo nos Estados Unidos, ele é da Bosch na América do Norte, hoje é sócio num produto que a gente tem juntos. E ele sempre fala que uma das coisas que eles faziam lá era como é que a gente faz para clonar o Pedrão da Bahia, que é o melhor mecânico, porque ele trabalha na Bosch. E assim, tem 80% do trabalho do Pedrão da Bahia que é um inferno. Que é, papelada, que é, sei lá, bater tal coisa e tal. A gente tem que fazer todo o resto para que o Pedrão da Bahia fique o tempo inteiro brilhando, que nós não conseguimos ter 2 Pedrão aqui. Nós vamos conseguir ter um só. Então a gente precisa usar a IA exatamente para isso, para criar um super-humano, um Pedrão que consiga falar com um monte de gente, feche muito mais, e o resto deixe que a máquina, que de inteligente ela tem um nome, mas ela é muito binária, né? Deixa que a máquina faz, analisa padrões, usa uma base de dados e deixa o Pedrão livre, né, para fazer isso aí. Exatamente. E começar a olhar coisas que a gente não consegue olhar, né? Que é humanamente impossível. Então, realmente, eu acredito muito nesse futuro que boa parte do trabalho, né, o operacional vai ser possível, né, ser automatizado e realmente criar esses super-humanos, né, que vão poder contar com esse apoio, mas também num jeito de olhar a companhia de um jeito muito mais analítico, né, onde você, acho que por muito tempo, né, se falou sobre dados, o novo petróleo e muito dashboard de dificuldade para interpretar, para tomar decisão. Eu acho que isso vem mudando com esse movimento de dados desestruturados sendo estruturados, interfaces conversacionais para apoiar na análise e a gente conseguir validar aquilo que o feeling humano. Então, muitos clientes nossos fazem muito teste AB. Cara, eu acho que isso aqui podia funcionar, mas eu não consigo provar, eu não consigo testar, eu não consigo fazer ciência em vendas de verdade, né? Eu consigo fazer alguma coisa ou outra aqui, mais no longo prazo, mas no curto prazo, vamos ouvir o que o cliente está falando sobre esse novo plano que a gente lançou essa semana. O que o cliente está falando sobre essa nova lei que surgiu? Alguém está preocupado? Não sei. Nunca vai saber. Era impossível. Agora é possível. Agora é possível. E é mágico isso. É muito louco. Muda como a empresa opera. É muito bom viver no futuro, né? Que nem diz um amigo meu. É bem isso. É muito mágico. Cara, chegando aqui para te devolver. Opa, passou rápido, hein? Passa voando, cara. Putz, se deixar a gente vai até Morretes conversando aqui. Pra quem não sabe, Morretes é no litoral do Paraná, um lugar super gostoso. Vamos de trem ainda, que é a viagem mais longa. Fazemos 4 horinhas ali. Aqui. Cara, obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua paciência, pela prontidão em falar, vamos aí, né? Sempre, todos os eventos que a gente faz, né, os workshops, você está sempre ali, é massa demais ter você perto, porque tem muita sinergia, a gente aprende muito com o caminho que você está trilhando, né? Nós somos muito entusiastas de tudo isso que está acontecendo. Eu brinquei que é muito legal viver no futuro, e é mesmo, assim, porque a gente está conseguindo usar algumas ferramentas para empoderar as pessoas para terem mais tempo livre. Alguns que para fazer projetos que gostariam de fazer e outros que podem ficar mais tempo com a sua família, seja lá o que for. Então a gente tem que ter muita sapiência de saber usar o futuro a nosso favor, né? E eu gosto muito do que a gente está vivendo, os projetos que a gente faz, sempre que dá a gente coloca Meteorocks, porque eu acredito pra caramba. E ter você por perto trazendo insights, trazendo ideias, é muito rico. Então foi muito legal dividir com a turma um pouco da sua carreira, da sua história, e a gente vai se cruzar muito por aí ainda. Com certeza. Obrigado pelo convite, adorei o papo, foi muito bom mesmo. E parabéns pela iniciativa, que sou fã. Acho que é um jeito muito bacana de trazer conhecimento de um jeito leve e que realmente possa mudar aí quem está empreendendo, quem está trabalhando com vendas e querendo ser melhor aí a cada dia. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, Antônio. Um abraço. Valeu. Um abração. Obrigado, velho.